O que que é ópera? Área, libreto, tem cantata, tem oratório, tem missa. Eu não tô entendendo nada, por favor, me ajuda! Eu tô aqui pra isso. Oi, humanos! Eu sou Simone Leitão, pianista, e eu adoro aqui ficar falando com vocês sobre a história da música, assim te aproximando mais da música clássica. Já que você vai assistir esse vídeo, já aproveita e passe a curtir, passe a seguir, curta e comente no final. Quero saber o que você acha, se você tá gostando e tal. Gente, a gente sabe de ópera, né? Já ouviu falar de ópera, claro, né? A ópera é a mãe do teatro musical. Eu tenho um vídeo onde eu conto direitinho o início da ópera, mas dramas cantados sempre existiram. E eu quero dizer que antes de existir a ópera, existia uma coisa chamada drama litúrgico. Drama litúrgico. Quem começou isso foi a grande compositora, mística, teóloga, cientista Hildegard von Bingen, no século XII. Mas dela não vou falar hoje, só vou falar que drama litúrgico era justamente uma forma de contar virtudes cristãs, contando essa história como se fosse com música também. Então, com um drama. Ou seja, é um teatro, certo? Isso já existia lá atrás. Depois veio a ópera. Com a ópera no século, que ela nasceu exatamente em 1600, e eu ainda vou fazer alguns vídeos sobre ópera, mas não vou falar sobre ópera agora, eu quero aproveitar só para falar sobre alguns nomes que a gente não sabe a diferença, não sabe por que que é e tal. Então vamos lá. Ópera, você sabe, é teatro cantado. A ópera, ela tem tudo nela. Tem o visual de trás, tem o balé, tem o figurino, tem a história falada, tem a história cantada, tem... E principalmente tudo isso vem por quê? Porque tem uma coisa chamada libreto. Libreto é a história escrita. Em geral, quem escreve o libreto é uma pessoa, quem faz a música é outra. Por exemplo, o libretista preferido de Mozart era Da Ponte. Da Ponte era um cara bem controverso e meio polêmico. Então Mozart se posicionava assim, tá? Não vou falar sobre isso agora. Mas o libreto é essa palavra. Só que quando você tá no meio da conversa, no meio da história, pra história andar mais rápida, porque você tem muitas conversas, você tem muitos diálogos, o que que acontece? Você tem uma parte que se chama recitativo. Recitativo é uma palavra meio cantada. Uma palavra meio cantada. Você não tá só falando. Teatro musical você fala e depois você canta. Mas na ópera não. A parte que é pra andar com a história é uma palavra cantada. Tá bom? Então isso é o recitativo. E aí você tem a área. A área é aquela grande canção, posso dizer assim. É a parte mais individual da história. Em geral, toda a ópera tem uma grande área que a gente vai lembrar. Por exemplo, a ópera de Verdi, La Traviata, tem a Sempre Libera. Eu não vou cantar como sou cantora. Mas essa área é uma área que ficou muito famosa. Essas áreas, elas são exatamente uma canção que vai mostrar a extensão da voz e toda a musicalidade do cantor ou da cantora que vai, enfim, executar. E aí com áreas também você tem dueto, trio, quarteto, ou seja, às vezes são várias áreas acontecendo ao mesmo tempo. E você tem o coro, né? Muitas óperas têm coro. Tem óperas que não têm, mas as grandes óperas elas têm coro. Onde exatamente isso já diz. Coro inteiro. Bom, o que que a ópera conta? Uma história. Uma história o quê? Secular. No início se contava muita história, no início da ópera se contava a história da mitologia grega. Depois foi misturando outras histórias, por aí vai. Só que agora nós vamos falar de oratório. O que é oratório? Gente, oratório é uma ópera, só que ela é feita onde era o oratório, na sacristia, atrás da igreja, ali uma parte da igreja, no salão da igreja, né, atrás do templo. E ela foi criada no século XVII e tal, no início do século XVIII, que era justamente naquele período da quaresma. Aqueles 40 dias, os países que eram muito, muito cristãos, naquele período, você não podia ter nenhum tipo de entretenimento. Olha só que coisa. Você não podia ter entretenimento. 40 dias. Só que os caras não aguentavam, eles não aguentavam. Eu quero ouvir uma história, eu quero um teatro, eu quero uma ópera. Ai, pelo amor de Deus. Aí criaram o oratório. O que é oratório? Você vai pra igreja. Você tá na igreja. Então, você não tá pecando. Só que você tá naquele salão lá, oratório, e a ópera não é ópera. É uma história bíblica. Você não vai ter figurino, você não vai ter cenário, você não vai ter muito menos bailarina, claro, mas você vai ter tudo que tem uma ópera.
Você vai ter recitativo, área, libreto, tudo. Mas só que você vai contar uma história bíblica. Oratório é isso. O próprio Handel foi o famosão dos oratórios. Tanto é que o grande, famoso oratório dele foi o oratório Messias. A gente fala, o Messias de Handel é um oratório. Só que aí os oratórios passaram a ser essa nova, entre aspas, é uma versão simplificada, sem frufru, da ópera, conquanto que a história seja o quê? Bíblica. Ótimo. Mas e cantata? Cantata é o quê? Gente, cantata é uma resposta protestante à missa. Lembra que eu falei sobre a missa? Que é a liturgia cantada, tem uma parte cantada, tem uma parte falada, tem uma parte que é com coro. Então, a cantata é a mesma coisa. Bach escreveu 200 e tantas cantatas, ele tinha que escrever uma por semana. Por quê? Tinha a ver com o sermão. Como é que era o culto luterano na época de Bach? Levava 3 horas. Você chegava, você cantava um coro, uma música do inário, né? Que eles, um dia eu ainda vou explicar um pouco melhor sobre essa coisa do inário e tudo mais, porque ele vem da tradição luterana, que quebrou com toda aquela coisa do canto gregoriano, enfim. Então você tinha lá o inário, e aí vocês cantavam, o público, todo mundo cantava um hino, muito que bem. E aí começava a liturgia. Aí tinha uma hora que tinha a liturgia, tinha o sermão. E depois do sermão tinha a cantata. A cantata, na verdade, era sobre o sermão. E a cantata, ela tinha algumas partes que também tem recitativo, também tem dueto, também tem área, e também tem coro. E tem o coral, que quando fala coral, é que a igreja inteira vai cantar junto. E, em geral, é um hino que todo mundo conhece. Só que ele foi rebuscado. E o que ainda o músico fazia na época, que escrevia a cantata, ele também acabava escrevendo um prelúdio, e às vezes até uma fuga, né? Que o tema fosse justamente esse hino, que está ligado ao sermão. Entendeu? Então, a cantata, ela também tem as mesmas coisas que a ópera, as mesmas coisas que o oratório tem. Se você pegar musicalmente, é a mesma coisa. Praticamente. Porque justamente o barroco, como eu já falei aqui, foi a junção, né, estética, né? A música secular e a música sacra, elas não tinham diferença no barroco. Não tinha, é assim que faz música sacra ou é assim que faz música secular. Não, era tudo igual. Se você pega uma sarabanda de uma suíte de danças de Bach, ela vai ser escrita muitas vezes parecido com um prelúdio que ele vai tocar na igreja. No caso de Bach, já nós estamos falando dele, sempre o sacro alimenta o secular e nunca o contrário. Então essa é a diferença de ópera para oratório para cantata. E missa, eu já falei, né? Tem um vídeo aqui sobre Guillaume de Machaut, onde eu falo também a diferença da missa, que na verdade acabou virando também uma obra de arte em si, uma forma musical em si, quando você pega os 5 coros, né, que são executados na missa. É isso, gente. Agora fica mais fácil pra vocês saberem o que é área, o que é libreto, o que é um recitativo. E tem o Singspiel. Singspiel, na verdade, é uma ópera mais alemã, que é uma forma de um recitativo. As óperas, inclusive as óperas de Mozart, que eram em alemão, elas tinham o Singspiel. Elas são um Singspiel, na verdade, que é um canto meio... é um recitativo mais para canto do que para falar, entende? O recitativo é essa coisa misturada. E Wagner usa muito o Singspiel. Praticamente a ópera inteira dele, em óperas inteiras, quase sem área nenhuma, só Singspiel. Um beijo para todos. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, fale aqui. Eu, como sou pianista, acabo falando mais de instrumento, mas agora eu fiz uma sequência de vídeos praticamente falando só de canto. Canta aí, Léo. O Léo tá aqui, gente. O Léo canta. Canta pra nós. Canta. Um beijo, gente. Tchau.